Mandando a real sobre a aprovação Medicina UFMG, Medicina UFOP, esse vídeo é para você que quer ser aprovado no ano do Sudeste, corte muito alto, você tem que estar muito afiado. E como eu não passei na UFMG, na UFOP, eu não passei no Sudeste, eu passei na UFRN, trouxe um convidado que passou nota para a UFMG, passou na UFOP, passou muito rápido, inclusive, eu passei no meu primeiro ano de cursinho, se eu não me engano, o nosso convidado de hoje também. E esse vídeo aqui, ele vai te trazer clareza e direcionamento, porque você só tem que aceitar uma coisa, cara. Não dá para se preparar tendo dúvidas se você tá no caminho certo, caso você queira uma faculdade dessas. Não tem como. Você tem que saber exatamente o que você tá fazendo. E se você não sabia até agora, bora pro vídeo, que o Manu tá aqui para te ajudar. Manda real aí. O que é que tá por trás, meu amigo? A Fala, aprovação Pedrão. FMG e o FOP. Vai lá. Bom, para todo mundo que está vendo aí, e antes só me apresentar rapidinho, meu nome é Manuel Por favor. Nominato, eu produzo conteúdo aqui no YouTube também, no Instagram, principalmente sobre a ciência, voltado ali para o aprendizado. E hoje eu curso Medicina na Universidade Federal de Ouro Preto, sendo que eu poderia também estar cursando na Universidade Federal de Minas Gerais se eu tivesse tido um pouco mais de culhão de ter deixado minha nota ali na lista de espera, porque eu seria chamado na primeira lista de espera, minha nota raspou. Mas eu acabei optando por uma opção mais conservadora. Eu fiquei com 808 de média simples no Enem 2023. E hoje a gente vai trocar um papo aqui sobre algumas coisas que eu vejo, algumas coisas que eu percebi na época que eu estava no cursinho, depois de já ter entendido um pouco mais sobre como o aprendizado funciona, algumas coisas mais práticas que você aí que está assistindo, que quer passar em uma grande universidade federal, com uma nota de corte alto, quer romper os 800 mais, conselhos que você precisa colocar em prática e que você precisa ter na sua cabeça na hora ali que você estiver estudando, fazendo seu planejamento, escolhendo o caminho que você for seguir. Mano, um ponto que eu gosto de trazer até é o seguinte. Tu terminou teu ensino médio em que ano? Ó, eu terminei o ensino médio em 2022, que nem você falou, e eu passei em 2023. Cara, assim, acho que isso é muito foda porque deixa muito claro o nível da assertividade nesse ano de preparação. E aí, pra gente trabalhar agora em cima disso, vai lá, cara. Tu fez nesse teu primeiro ano de cursinho o quê para chegar numa nota tão alta como essa? E agora sobre essa ótica, essa perspectiva da neurociência, onde é que você vê que a galera dá bobeira, sabe? Quais são os erros que a galera comete? E, cara, como é que o cara faz para não cometer e passar, né? Conseguir esse resultado rápido, um ano de preparação, uma aprovação já tão expressiva. Bom, antes mesmo de eu falar do cursinho, eu quero trazer um background rápido para a galera não ter essa percepção de que, pô, ele fez um ano de cursinho, ele passou em um ano de cursinho porque ele era o gênio, que no ensino médio ele era o cara mais dedicado. Pelo contrário, no ensino médio eu levei totalmente chutado o ensino médio, tá? Eu não vi aula online nenhuma mesmo, até mesmo quando voltou no presencial, eu estava envolvido com outras coisas, eu decidi que eu queria fazer medicina no meio do terceiro ano do ensino médio. E antes disso, eu literalmente chutava, porque na minha cabeça eu ia para administração em alguma faculdade lá privada de Minas Gerais, de BH, né? E eu levava totalmente chutado, ficava com o computador na aula, ficava fazendo outras coisas não relacionadas. E eu tomei esse estalo para a vida ali em 2022. E aí o que acontece? Lá no meio do terceirão, eu decidi que eu ia fazer medicina, e até então eu nunca tinha pegado para fazer uma questão do Enem na vida. Eu estava totalmente cru. E nesse ponto eu comecei a entender, se eu quero passar em medicina numa federal, eu vou precisar fazer algo diferente, porque tem pessoas que estão estudando desde o começo do ensino médio e eu estou totalmente atrasado. Então eu sempre comecei com essa cabeça. Desde o momento que eu decidi entrar para o Enem, querer fazer o Enem, eu entrei muito com essa cabeça de que eu estou defasado, eu preciso fazer algo para me diferenciar. Eu preciso fazer algo que eu preciso enxergar aquilo que a maioria das pessoas não estão enxergando. E desde então eu comecei a ficar muito fissurado em entender a melhor forma que eu podia estudar. Aí que eu acho que surgiu essa paixão e esse interesse pela ciência por trás do aprendizado. Porque eu parei para pensar assim, pô, tem gente que estuda o ensino médio inteiro e demora, sei lá, 3, 4 anos no cursinho. Eu não quero ser essa pessoa e eu já estou em desvantagens. Tem pessoa que prestou atenção no ensino médio inteiro e eu não quero ficar anos no cursinho, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu comecei a pesquisar muito, via vídeos no YouTube, comprei curso de uma galera também que falava sobre como estudar melhor para o Enem e tudo mais, que me ajudou muito, muito, muito. Todos esses conhecimentos aí foram aumentando, ali meu entendimento e tudo mais. Em 2022, no primeiro Enem da vida que eu fiz, nunca tinha feito como treineiro, eu fiz 743, eu acho, pontos.
é uma nota, assim, podia ser melhor, mas por alguém que nunca fez o Enem antes, estava muito bom. Tinha ficado satisfeito e tudo mais. E aí, no próximo ano, que eu acho que foi o ano mais decisivo da minha vida, eu falo... tem até uma amiga minha que ela falou um dia, cara, Emanuel, eu nunca vi uma pessoa que nem você, que tipo, saiu do cara que era totalmente o aluno do fundão para um ano e meio que foi aprovado em medicina numa federal e que tem um nível de foco que você tem. E desde então eu refleti nisso e eu falei, cara, eu acho que, primeira coisa, eu tive um foco extremo, eu fiquei extremamente obcecado ali com o período vestibular. Eu tinha um desejo tão grande de ser aprovado que parecia que era a única coisa que eu tinha interesse, era o vestibular. Eu dormia pensando no vestibular, sonhava com o vestibular. Sonhava fazendo questão. E isso daí muita gente tem. Às vezes a pessoa fica preocupada e, cara, eu tinha muito isso. É normal demais. Era um bom sinal até. É um excelente sinal. E era um ano que eu tinha um nível de dedicação e de comprometimento extraordinário. Então, acho que o primeiro fator que vale destacar é isso, que eu tinha um nível de foco e determinação extremo. Mas isso não é o suficiente, porque muitas pessoas têm isso também e muitas vezes não conseguem. É aquela questão que envolve o esforço inteligente e o esforço puro. Você pode ser muito esforçado, mas você pode estar colocando sua energia no lugar errado. E quando você entende os lugares certos para você colocar aquela energia, que basicamente é escolher um bom cursinho, que nem sempre vai ser o presencial, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Vou contar de algumas experiências que eu vi e tudo mais. É escolher um bom professor, um bom cursinho, porque isso vai modular diretamente a capacidade que você vai ter de aprender, de codificar a informação, de fazer um processamento mais profundo, porque um bom professor, ele vai te explicar, ele vai fazer correlações das matérias, correlações com exemplos cotidianos, o que é muito importante para o seu aprendizado. Além disso, pessoal, é você saber fazer um bom estudo individual, porque muitas vezes, mesmo que o professor seja bom, você vai ficar com muitas dúvidas. E um erro, inclusive, que eu via muitas pessoas fazendo, era querer compensar essas dúvidas com mais aula. Eu fazia um cursinho presencial, tá? E tinha pessoas que assinavam salinhas de outros professores por fora para ver as mesmas aulas que elas tinham pela manhã, nessa tentativa de melhorar o estudo e melhorar as dúvidas, sendo que as aulas são muito genéricas e muitas vezes vale mais a pena você ficar sozinho em casa, ali quebrando sua cabeça para entender as suas dúvidas direcionadas, do que ficar querendo compensar colocando aula de 6 da manhã até às 7 da noite, porque você precisa de ter um momento para você trabalhar a informação por conta própria e usar uma das técnicas de estudo que mais tem eficácia, que é a prática com recuperação, de você, como o Pedro fala, né, eu usei o termo evocação, ele usou o termo ativação, que eu achei sensacional. Então é aquele momento que você ativa a informação, que você traz ela para a sua consciência. Isso é muito importante. Então, fazer exercícios, por exemplo, das matérias que você viu no dia. Eu fazia muito flashcards, né? Eu elaborava meus flashcards, porque no momento que eu estava elaborando meus flashcards, eu vi ali que, pô, às vezes eu estava fazendo um flashcard e eu falava, nossa, eu fiquei com dúvida nisso daqui. Eu parava a elaboração dos flashcards e ia tirar aquela dúvida. Porque assim, eu não deixava pontas soltas no conteúdo, eu conseguia passar um pente fino naquilo que eu tinha visto na aula. E outra coisa muito importante também que o povo não fazia, pessoal, o povo não fazia, que é você fazer as revisões. Às vezes a pessoa tem uma ilusão de que, se eu aprendo bem o conteúdo, eu não preciso revisar. E, pessoal, isso é mentira. É muito bem demonstrado na literatura científica sobre o aprendizado, que mesmo você tendo a melhor codificação possível, mesmo você tendo o melhor aprendizado inicial possível, se você não tiver esse momento de voltar, que é a chamada prática espaçada, que você vai ter sessões de estudo distribuídas ao longo do tempo, você vai esquecer, não adianta. Tem muita gente que é anti-revisão, que fica falando, você não precisa revisar, você precisa aprender bem o conteúdo. Sim, você precisa aprender bem o conteúdo, mas você também precisa voltar naquilo ali. Isso era um erro muito grande que eu vi ali no cursinho. Muita gente pecava nisso. É um erro elementar, cara. Assim, erro em fundamento. É um erro no fundamento. E o que é louco é ver o quanto isso é padrão, tá? Assim, escutar essa fala é padrão de quem tá querendo te vender aula. Cara, assim, e aqui eu não quero nomificar nenhum cursinho A, B ou C, porque eu acho que isso é muito coletivo do sistema das aulas. O sistema de aulas, o sistema de cursinho, de escola, etc., tá muito focado nisso, de tipo, não, você não precisa revisar, você tem que aprender de verdade na aula, e aí, claro, vem para minha aula, que na minha aula você vai aprender de verdade, porque a minha aula é a mágica. Cara, isso acontece em Natal,
em BH, no YouTube e em todo canto. Não caia nesse papo, porque acho que o que Emanuel viveu, e ele vai contar mais aqui na jornada, a real por trás da aprovação numa faculdade como essa, é que a aprovação é sua, bicho. É sua. Não é do teu profissional do cursinho. É você que construiu com revisões passadas, com ativação, com tudo que a Emanuel tá falando aí. Então, já fica crítico em relação a esse tipo de discurso. Já vai com essa criticidade, você vai perceber. Na moral. Exato, e isso é uma coisa que eu vejo muito e que, principalmente em relação aos cursinhos presenciais, na sua maioria, tá? Eu fiz cursinho presencial, sou muito grato a todos os professores, a eu toda a também fiz. Você também fez? Pô, fiz em 2017, pô. Só tinha presencial naquela época, tá ligado? Não tinha nem online naquela época. Isso, nossa, eu fiz mais, eu fiz pós-pandemia, então já tinha online, mas mesmo assim eu fiz, porque agora vamos entrar um pouquinho nesse papo de cursinho presencial ou cursinho online, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Eu sou muito grato à instituição que eu fiz. Lá, em relação às aulas, é algo excepcional. Em BH eu não conheço lugar que vai ter aula melhor de jeito nenhum. Mas tem um grande problema, assim como a maioria dos cursinhos. Parecem que eles são muito controladores, querem te dar a sensação que você tem tudo que você precisa ali, que você não vai precisar de nada por fora. Cuidado, Infelizmente, pessoal, com isso, inclusive na própria cultura do cursinho, as pessoas que faziam coisas por fora, que faziam listas revisionais, eram até, de certa forma, meio que mal vistas. Isso aí foi uma percepção subjetiva minha, tá? Se eu tiver errado, aí se alguém teve uma percepção diferente, fique à vontade aí para a gente discutir, mas isso foi uma percepção diferente, uma percepção que eu tive ali, que era meio que marginalizado quem fazia as coisas por fora. E, cara, pelo menos o cursinho que eu fiz, a revisão era algo que eles não falavam abertamente. Você não tinha esse acesso à informação. Ninguém chegava para você e falava, ó, a prática passada é importante, você precisa voltar naquela informação que você está vendo. O que eles faziam? No final do ano, eles te entregavam uma apostila de uma grossura que nem essa daqui, tá? Uma apostila desse nível, cheio de exercício de revisão, faltando uma semana, sei lá. Não, uma semana não, faltando um mês ali para o Enem. E o que acontece? Não tem muito mais o que fazer, porque aquela informação que você aprendeu no começo do ano, ela já se enfraqueceu no momento ali que você estava estudando, no momento que você ali passou muito tempo sem ver. Então acaba que fica uma coisa muito, muito distante. E isso é um problema. Cursinho presencial, principalmente para pessoas que eu, pelo menos em casa, eu não ia ter disciplina. Eu conheço como eu sou. E sempre as pessoas que falam, Emanuel, eu sou uma pessoa que, sei lá, se eu ficar em casa, eu não vou conseguir manter uma rotina. O cursinho presencial ele pode ser uma boa. Só que o grande problema que as pessoas acham é que elas vão ter tudo o que elas precisam no cursinho presencial, principalmente porque eles têm um alto valor agregado. Sendo que não é verdade. Você precisa ter um estudo por fora, é impossível um cursinho presencial te dar tudo o que você precisa. E isso eu acho que é um grande problema e que às vezes cega muitas pessoas e que, infelizmente, eu não vejo nos cursinhos, principalmente tanto os maiores quanto os menores, eu vejo muito pouco dessa parte de ajudar a pessoa de forma individual e de ajudar a pessoa a traçar uma estratégia de estudo efetiva. Eles literalmente jogam muitas aulas e o pior é que muitas pessoas sem essa instrução acabam nessa neura de querer ficar pegando mais aula para compensar um estudo fraco, um estudo sem revisão, que a pessoa às vezes chega no meio do ano e percebe, putz, não lembro de nada do começo de ano, de matemática, de natureza, que é importante. A pessoa vai e busca mais aulas para tentar compensar aquilo, sendo que isso daí, cara, não tem a mesma efetividade de você fazer um plano de estudo individualizado, que envolve a prática espaçada, a prática com recuperação, que envolve as matérias que você tem mais dificuldade, que você precisa dar um foco a mais. Então, isso daí eu acho que era um ponto que a galera vacilava muito. E assim como também um negócio que eu falo que, da mesma forma que eu falei que o cursinho presencial é muito bom para quem, por exemplo, tem problema de disciplina, tudo mais, que foi o meu caso, o cursinho presencial ele pode ser muito, muito ruim também para vários tipos de pessoa. Por exemplo, a pessoa ali já está 3 anos no vestibular, já sabe todas as matérias de cor e salteado. Para que você vai estar num cursinho presencial que vai tratar todo mundo da mesma forma? Na minha concepção, tá? O cursinho presencial, ele me ajudou muito porque ele me ajudou a construir uma base. Mas se eu tivesse que fazer mais um ano, eu não escolheria um cursinho presencial. Porque a maior parte da base eu já teria.
eu pegaria, por exemplo, cursinhos online para fazer algo mais direcionado. É a mesma coisa, a pessoa já está 5, 6 anos, está quase morando no cursinho, fica vendo as mesmas aulas, fica fazendo as mesmas coisas. Não tem como você esperar que tenha um resultado diferente daquilo ali. Ou então as pessoas que... Nossa, isso daqui me dava uma agonia, porque cursinho presencial já é caro. E tinham pessoas que tratavam o cursinho presencial como ensino médio. As pessoas ficavam mais preocupadas em fazer amizade. Acaba que a convivência social distraía muito e atrapalhava o foco dos estudos. Então, para esse tipo de pessoa também, que vai conversar muito e tudo mais, cara, muitas vezes vai ser um tiro no pé você ir para um cursinho presencial. Total. Eu acho que o maior problema que a gente trata hoje é das pessoas quererem ficar muito... Hoje já está sendo mais quebrado isso, mas as pessoas sempre tinham uma preferência muito grande de, é cursinho presencial e ponto final. Não existe nada, sempre vai ser cursinho presencial, sempre vai ser cursinho presencial, e muitas vezes acaba que você ir para um cursinho presencial pode só te atrapalhar. E, mas claro, tem casos também, que nem foi o meu, de várias pessoas que acabam ajudando. Então é algo que você tem que pensar também de forma individualizada, e você indo para um cursinho presencial também, tá? Para não falar 100%, 99% você não vai ter tudo que você precisa ali, você vai precisar buscar coisas por fora, você vai precisar buscar métodos alternativos, principalmente a questão de ter alguém te ajudando no processo também, ter alguém ali para te ensinar como estudar, como trabalhar com as matérias. Então eu acho que nessa batalhinha aí, o Pedro, não sei se ele vai concordar comigo, acredito que a gente vai ter uma opinião semelhante em relação a isso, mas sobre essa visão minha de cursinho presencial e cursinho online, eu acho que isso que é o principal que dá para a gente tirar. Perfeito, perfeito. E reforçar que o bom do presencial é o ambiente, se você usar do jeito certo e não ficar se preocupando em fazer a amizade ser popular, porque eu garanto que você vai ser muito mais popular passando em medicina, então foca nisso, vai ser muito melhor para você, se é isso que você quer. E o que eu boto sempre como frase, que eu acho que é uma ótima frase de efeito, mas vale pra caramba, não faça o cursinho, use o cursinho. Se você tem grana, dá para você pagar um presencial, meu amigo, pague. Mas não para ficar vendo todas as aulas, mas sim para usar as aulas que você mais precisa, para usar a cabine de estudos, para usar a monitoria presencial com o professor. Então é para fazer essa extração lá dentro. E aí, mano, eu quero ir para uma segunda fase, porque você falou algo lá no começo do vídeo que eu quero retomar aqui. Eu acho que é o ponto central para a gente deixar na cabeça de quem está realmente buscando essas aprovações nesse nível de concorrência. Cara, teu ano de aprovação, você falou o seguinte: eu só pensava nisso, não pensava em mais nada. Tipo, eu sonhava fazendo questão, era insano. Man, detalha mais, assim, como era a tua vida no ano que tu passou e como é que era a tua rotina e a tua cabeça em relação a essa rotina. Porque, pelo que a gente já conversou, eu sei disso, bicho, tu estudava a semana inteira, dormia bem, treinava a semana inteira. Era tipo assim, quase uma vida, era uma vida praticamente chata até de certo modo, tinha nada de novo, era tipo, dorme, acorda, treina, estuda, dorme, acorda, treina, estuda. Conte mais. Cara, eu acho que se eles fizessem uma série na minha vida nessa época, eu acho que ia ser a coisa mais desinteressante do mundo. Porque, bicho, era cara, uma... isso é muito massa. Isso é muito massa. Tipo, é típico do aprovado. É típico do aprovado. É uma série chata, porque eu tinha a seguinte cabeça. Hoje eu sou mais relaxado nesse sentido, porque, querendo ou não, o nível de cobrança da faculdade de medicina é alto, mas não é... A gente não tem que ter literalmente o mesmo nível de... Talvez, quando chegar a hora da residência, sim. Porque sim, hoje o meu objetivo de aprendizado é construir uma base de conhecimento e não necessariamente trazer tudo para uma prova que vai definir meu futuro. E isso daí, inclusive, depois a gente pode discutir mais numa oportunidade futura dessa parte da faculdade. Mas falando do vestibular, que é um momento que a gente precisa maximizar toda a nossa cabeça para a gente ter uma retenção extrema de muitos detalhes, o que acontece? Para eu explicar essa parte do como eu fiquei focado, eu tenho que voltar logo antes também. Antes da minha vida, eu estava muito insatisfeito porque eu não sabia direito. Sabe quando você não tem propósito direito, você está meio que sambando, você não sabe para onde que você está indo? Eu, pelo menos, já aproveitei muito ali, sei lá, a parte de sair, de zoar, dessas coisas daí. E eu lembro que eu ia fazer uma viagem, tá? Eu ia para Trancoso no meio do ano. Foi, inclusive, quando eu comecei a conhecer minha namorada. E eu falei para meus amigos, cara, depois que eu voltar dessa viagem, vocês vão ver um Emanuel novo. E eu usei isso como um marco. Eu usei isso como literalmente uma virada de chave. No momento que eu virei essa chave, eu voltei com uma cabeça totalmente focada para o vestibular.
Porque eu pensei, ok, essa viagem eu vou usar para marcar o fim dessa minha vida ali de farra, tudo, e ser uma transformação. E quando eu voltei, eu tinha muito a cabeça de que Isso era que mês, bicho? Tu lembra o mês? Isso daí era em junho. Era em junho. Junho de 22. Junho de 22. E dali de junho de 22 até novembro de 23 foi uma série chata. Foi uma série chata. E pra vocês terem noção, gente, eu não sabia o que era adenina, timina, uracila, não sabia nada. Eu não sabia o que era um hidrocarboneto. Bicho, eu não sabia o que era um logaritmo. Eu não sabia nada. Do absoluto zero. Não, do absoluto zero. Talvez eu saberia ali a parte de, por exemplo, que eu tive um ensino fundamental muito bom, então até ali a parte de função de segundo grau, essas partes daí, até essas partes daí mais básicas, vamos dizer assim, estava até ok, mas toda a parte do ensino médio, principalmente natureza eu estava do zero, pessoal. Eu não sabia absolutamente nada, eu nunca tinha prestado atenção de verdade numa aula de química, eu não sabia nada, equilíbrio químico grego para mim. E olha só a transformação. No ano que eu fui aprovado, eu fiquei com 823 pontos em naturezas, 42 de 45 com um ano. Então, tipo assim, é possível, pessoal. É possível fazer essa evolução. E eu entrava muito na cabeça que eu pensava que eu era um atleta. Porque, querendo ou não, você que está estudando para o Enem, para uma prova de alta performance, e um atleta, vocês são basicamente a mesma pessoa. Vocês fazem um treino muito insano para, em um dia específico, vocês terem uma performance extraordinária. É a mesma coisa de um atleta, daqueles caras que vão fazer, por exemplo, salto com vara, natação. Os caras treinam 4 anos para chegar na Olimpíada e brilhar. E você tem que ter essa cabeça. Você tem que ter a cabeça de que eu sou um atleta e eu estou estudando o ano inteiro para me preparar ali. Então, eu era extremamente... É como se eu fosse um empresário da minha vida. O empresário, um cara que vai atuar num cargo de gestão, ele vai ter vários parâmetros da empresa. Ele vai ter noção do faturamento, do lucro, de qual produto está faturando mais, qual produto está faturando menos. E eu tinha muito essa cabeça. Eu tenho, para eu ser aprovado, eu tenho diversos parâmetros que eu tenho que olhar. Eu tenho que cuidar do meu sono, da minha atividade física, da minha saúde mental. Eu tenho que revisar para não esquecer os conteúdos. Então, eu tinha tudo isso muito bem organizado na minha cabeça. E eu acho que uma das coisas que mais mudou o jogo para mim foi ter noção da importância de cada coisa. Por isso que eu ter me interessado pela ciência do aprendizado, eu acho que foi muito legal. Porque mesmo ainda não tendo aprofundado nessa época, eu já tinha uma noção que a prática com recuperação é importante, que a prática espaçada, que é a questão de dormir bem do sono, que o sono era importante para a minha atenção, que a atenção é importante para o aprendizado, por causa da codificação, da consolidação. Então, eu tinha toda essa ideia por trás da minha cabeça. E aí, eu tinha uma ideia assim, porque eu falei, eu não quero fazer meu pai, por exemplo... Tipo assim, eu teria a condição de fazer uma particular? Teria, só que a família toda teria que fazer um esforço grande financeiro. Não seria aquela coisa que paga e não é nada. Suave, né? O que, Pedrão? Não seria suave, né? Pode seguir. Exato. Não seria suave, seria aquele negócio que pesa no bolso, que eu não ficaria tranquilo. Então eu falei, cara, eu não quero de jeito nenhum ter que privar meus pais ali numa idade que eles já estão mais velhos, eu não queria privar eles de jeito nenhum de poder ver coisas boas para ter que ficar pagando minha faculdade. Então eu tinha muito dessa cabeça. Tipo assim, eu acho que o maior medo era ter que, sei lá, ir para uma particular que não ia passar numa federal. E, cara, eu fui meio doido. Eu falei, bicho, eu tenho 1 ano. Eu vou passar esse ano. Tipo, na prática, eu não sei se eu iria para particular de fato ou não, mas eu coloquei esse limite na minha cabeça. Porque eu falei, eu vou dar tudo de mim nesse ano. Então, como eu tinha meio que essa deadline, eu falei, eu não posso errar esse ano. Eu vou ir dentro, eu não vou dar mole. Então, todo dia eu lembrava disso. Eu falava, cara, eu não posso dormir mais tarde agora porque eu só tenho essa tentativa. Se no final do ano eu me ferrar, por exemplo, porque na aula de amanhã eu não aprendi um conceito e esse conceito foi o que me tirou da vaga, eu não vou ficar tranquilo. Eu tinha muita noção de que eu prefiro ficar 8 horas estudando aqui, me ferrando, doido para acabar o dia, mas chegar no final do dia com a tranquilidade de saber que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tá? Do que, por exemplo, deixar de fazer algo e depois ficar com aquela culpa no dia seguinte, na semana seguinte. Eu tinha um medo extraordinário da culpa. Eu gostava muito, eu me recompensava muito de forma intrínseca, de no final do dia eu falar, caraca, bicho, que sensacional, eu tô no caminho certo. Essa sensação para mim era impagável, não tinha nada que me fizesse ter uma sensação tão boa quanto essa.
eu senti que o meu esforço estava valendo a pena. Eu lembro que quando eu fiz pela primeira vez 40 em matemática, 40 em natureza no simulado, eu fiquei tipo 2 meses em êxtase, porque eu falei, caraca, o meu esforço está valendo a pena. E eu tinha muito desse medo da culpa, porque eu pensava, ok, eu tenho um ano aqui, depois eu não sei se eu vou para particular, enfim. Se der errado, eu quero ter a consciência tranquila de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. De que eu não poderia... Eu queria ter a certeza que eu não poderia ter feito nada melhor. Que tudo que eu podia ter feito da melhor forma eu fiz. Tanto que durante todo o ano também, eu acho que uma coisa que é muito importante destacar é que eu não comecei o ano com a estratégia de estudo perfeita. Eu vivia numa autoanálise constante, eu sempre procurava, que nem eu falei, eu era obcecado por saber que eu estava fazendo tudo que estava ao meu alcance, porque eu não queria ter a culpa depois se desse errado. Então eu sempre olhava e falava, caraca, eu estou estudando matemática, eu estou com esse problema, será que é a melhor forma que eu estou usando para fazer isso? Nossa, eu não estou lembrando muito bem de química, de física, será que realmente é a melhor forma de estudar isso aqui que eu estou tendo? Aí eu ia e procurava, via formas diferentes, falar, verdade, isso daqui pode ser útil para esse problema que eu estou. Então eu tinha um nível de comprometimento extraordinário para entender ali a melhor forma de eu estudar, justamente, e tudo isso guiado pela motivação porque não adianta você querer fazer isso se você não tiver uma motivação para tudo aquilo ali. E a minha motivação era que se desse tudo errado, eu não ia querer ter a culpa de saber que eu poderia ter feito algo mais bem feito. Eu não ia querer ter essa culpa, então eu preferia morrer de cansaço do que desistir ali num dia que eu estava mais cansado e ficar remoendo isso depois. Brabo, bicho. Brabo demais. Vocês estão vendo quais são os padrões por trás de uma aprovação tão foda como essa. Mano, eu tenho uma pergunta que acho que você acabou respondendo ao longo da live, mas que eu vou retomar porque, para fechar esse vídeo, eu quero torná-lo assim, o mais inspirador possível para quem está de casa vendo agora e por alguma razão, por um fator ou outro, fica assim, nossa, mas não é para mim, nossa, mas não é para mim. Tu passou com 1 ano e pouco, pô, você estudou em escola legal, fez um cursinho presencial muito completo e conseguiu. Manu, para fechar, é uma pergunta que acho que ela é importante para tornar esse vídeo mais inspirador possível para quem tá de casa vendo e por alguma razão coloca na cabeça que, cara, mas não é para mim. O Manu passou porque ele fez uma escola muito boa, por mais que ele fosse uma porta, quando ele começou a estudar deu certo, por isso, por aquilo. E, cara, assim, eu sempre gosto de mostrar pra galera que tá de casa vendo, assim, dos mais distantes regiões do Brasil, às vezes, dos cenários menos favorecidos os possíveis, às vezes, que, cara, quando você entra numa turma de medicina, assim, a miscelânea de alunos ali é bizarra. E aí a pergunta que eu quero te fazer, bicho, tua turma, de cabeça, são quantos alunos tua turma na UFOP? São 40 por semestre. Dos 40 da tua turma, tu acha que qual é a divisão da turma que fez cursinho presencial e cursinho online para entrar? Olha, nossa, agora você me fez uma boa pergunta, mas eu diria que estava algo entre talvez uns 65% presencial, 45% online. Vocês estão vendo aí, tipo assim, quase a metade da turma fez online e chegou lá. Tá, acho que esse pronto é bom. Tua turma tem gente com mais de 30 anos? Não, mais ninguém? Velho, eu acho que é 28. Tá vendo? 28 ali o máximo. Tá. Cara, isso é legal. Minha turma na UFRN tinha 15 pessoas com mais de 30 anos e 5 com mais de 40. Diga que loucura. Como o corte é mais baixo, acaba que muita gente acessava e ia pra lá. Mas assim, eu fiz essa pergunta no final para reforçar para você que tá em casa. Cara, não usa a sua situação, o seu contexto atual agora como desculpa interna para isso. Tipo, não usa porque você não vai chegar lá se você fizer assim, certo? Usa a tua situação atual como estímulo para fazer, caralho, olha de onde é que eu tô saindo, onde é que eu vou chegar. E vai para cima, bicho, e vai para cima. Assim, a autoconfiança nesse processo não é que ela é fundamental, é que ela é essencial. Você só consegue, não é que ela é boa, assim, ela é essencial. Você só consegue se ela tiver lá em cima. O Manuel falou muito aí. Pô, eu botei na cabeça que ia ser o meu ano, ia ser aquele ano eu ia passar. Eu adoro essa frase assim, do fake it until you make it. Eu, no meu primeiro ano de cursinho, eu falava o tempo inteiro, ano que vem eu tô comprando jaleco. Pô, você acha que eu tava 100% certo disso? É óbvio que não, meu amigo. Eu não cheguei no Enem ainda fazendo, caraca, se Deus quiser vai dar bom, mas pode ser que não dê. Até porque era uma porta, situação, bicho, igual a de Emanuel, essa mesma coisa da Emanuel. Só que eu comecei a estudar no começo do meu 3º ano. Mas deu certo. Então, assim, essa confiança foi a base, foi a fundamentação.
E para Emanuel também, com certeza. É ou não é, cara? Não, demais. Inclusive, você falou ali, eu até me embolei, né? Falei 65-45. Na Deu verdade, 110, 55-45, a ideia geral. E, inclusive, um dos meus melhores amigos aqui fez online. Conheço muitas pessoas aqui que tiveram uma nota excelente, fizeram online também. Então, é algo que não existe uma resposta, não existe um padrão a ser seguido. Existem pessoas que vão passar no cursinho presencial, que vão passar no cursinho online, vão ter pessoas que não vão passar no presencial, que não vão passar no online. E é muito aquilo que a gente falou, é algo muito personalizado e que depende muito ali das suas características. Deixa eu falar. Existe individualização. Existe individualização e neurociência, né? É o que existe. É a mesma coisa você falar, você prefere sei lá, você vai comprar um SUV ou um sedã? Sei lá, tem gente que vai preferir o SUV, tem gente que vai ter um perfil mais para um sedã. Depende do que você quer, depende das suas características. E muitas vezes as pessoas olham e falam, e tal, mas só conseguiu porque tem. Isso daí é fato, eu tinha uma rede de apoio muito grande, eu tive muitas oportunidades boas. Mas, ao mesmo tempo, vocês esquecem que as salas, se você for em qualquer faculdade de medicina, você vai ver pessoas que vieram de situações completamente desfavoráveis e conseguiram fazer um levante supremo e conseguiram ali realmente mudar de vida. Minha sala mesmo tem pessoas que eu olho e, tipo assim, eu admiro demais, porque a pessoa tem uma história sensacional, a pessoa lutou de um jeito extraordinário. Por exemplo, tem um menino mesmo que ele entrou aqui no período mais novo, ele estava no 9º período de biologia na UFMG, veio de uma realidade financeira muito diferente, com muito precário, né? Muito mais dificuldades e tudo mais. O cara passou na medicina na UFOP e agora passou de novo, vai para a UFMG. Então, tipo assim, insano. O moleque é muito bom. Você olha para ele, é um cara que eu admiro muito, já falei isso com ele, você olha e fala, caraca, bicho, você é um monstro. Manda então, o contato desse cara, quero gravar com ele, quero gravar a história dele, pô. Vou mandar para você. Ele é um moleque sensacional. E para vocês verem que, claro, ter uma condição boa ajuda e tudo mais, só que você mesmo, independente da situação que você tiver, você vai conseguir um resultado positivo. Claro, às vezes algumas pessoas vão demorar mais, vão demorar menos, mas não coloca uma pedra no seu sonho por alguma coisa da sua realidade e tudo mais, porque na minha sala tem muitas pessoas que vieram de situações adversas, na do Pedro tem, em qualquer turma que você tiver, vão ter pessoas que literalmente escalaram uma montanha para chegar onde estão. E é possível. Isso que eu acho que é a mensagem principal, é mostrar para vocês que é sim possível e que você consegue chegar lá. É isso aí. Lembra disso aqui, ó. Depois vai dar o zoom. Tá ruim, mas deu. É apenas questão de tempo. Essa é a parada. Valeu, Manu. Você que viu até o final, curte, se inscreve no canal e até o próximo. Vai para cima. A aprovação é sua. Até mais, pessoal.